Muito bem, então, uma boa noite a todos e todas. Nós iniciamos, então, a segunda noite de minicurso e hoje nós temos aqui a honra de receber o doutor Alexander Noronha Dias, que é delegado da Polícia Federal aqui em Maringá e que hoje vai não, né? Vai ministrar aí o minicurso a respeito do viés financeiro do combate ao crime. Então, o professor Alexandre está na vanguarda da Polícia Federal trabalhando esse tema aí, vai nos brindar com esse debate hoje. Queria também registrar aqui que ao final da exposição do professor Alexander, a gente vai abrir para perguntas, então deixe aqui a sua pergunta registrada no nosso chat para a gente poder repassar ao professor Alexander. Queria registrar também que nós estamos aqui com o professor Vinícius, né, que está aqui nos prestigiando também, sobretudo para poder dialogar com o professor Alexander a respeito desse tema que nos é tão afeto, né, que é o combate ao crime a partir dessa perspectiva financeira. Bom, professor Alexander, seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Bom, boa noite, professor Diogo, professor Vinícius também, meu grande amigo, meu irmão. Boa noite aos alunos também, eu agradeço a participação de todos e, como eu falei com a professora Priscila, é sempre um prazer falar um pouco da Polícia Federal. Quando me foi feito o convite, eu pensei imediatamente nesse tema, que é uma das principais diretrizes hoje na Polícia Federal, né, o ataque ao patrimônio das organizações criminosas e como ao longo da história a Polícia Federal acabou tendo esse viés e como hoje ele é organizado dentro da instituição. E também, ao final, a gente fica à vontade para dúvidas, esclarecimentos, não só a respeito do tema, mas também sobre... A gente sabe que alguns alunos também têm interesse de ingressar nos quadros da Polícia Federal. A gente pode falar um pouco do concurso, um pouco da prova física, falar até dos outros cargos, né? Agente, escrivão, papiloscopista, peritos, né? Todo o nosso quadro, inclusive de administrativos que a gente tem. Eu vou iniciar pedindo desculpas, porque acho que está constando o Ronaldo Carrer, eu estou fazendo aqui do computador do meu chefe, que era a sala mais apresentável aqui da delegacia, mas não confundam, é o Alexander mesmo. Pensei de fazer também, a gente tentou numa câmera aqui, só que estava um pouco desfocada, a gente está fazendo no notebook, mas eu prefiro olhar aqui para a tela para ter um pouco mais de contato e eventualmente detectar algumas perguntas que são feitas ao longo da... Vou fazer uma palestra, mais um pouco dessa exposição. Para iniciar falando, e aí também, professor Diogo, professor Vinícius, professora Priscila também, se estiver acompanhando, se tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que possa ser, não tem problema nenhum, só entrar em contato que a gente tenta esclarecer. Para falar um pouco sobre esse viés capitalista de combate ao crime organizado, acho que inicialmente a gente tem que falar das atribuições da Polícia Federal. Nós temos uma gama muito grande de atribuições, de funções, tanto na atividade fim quanto na atividade meio. Na atividade meio são as áreas de polícia administrativa. Então aí a gente pode dizer passaporte, controle de estrangeiro, migração, controle de produtos químicos, segurança privada, controle de armas. E na atividade fim, os crimes transnacionais, de cédula falsa, aqueles crimes que atingem direta ou indiretamente a União. Para se ter uma ideia, foi feito um cálculo, eu acho que nos Estados Unidos são 14 agências que fazem o que a gente faz. Então, a parte de inteligência americana fica com a CIA, a parte de crimes federais com o FBI, a parte de drogas com o DEA, né, o Drugs Enforcement Agency, aí tem o TFA, tem o Customs, diversas situações que a Polícia Federal faz de forma unitária aqui no país. Então, isso aí acaba dificultando algumas coisas, porque a gente tem uma atribuição muito grande, um efetivo muito pequeno, que tem aumentado ao longo do tempo, mas ainda de forma insuficiente. Mas também acaba auxiliando porque uma área acaba conectando com a outra, a experiência bem feita de um determinado setor da Polícia Federal acaba sendo incorporando aos quadros e sendo utilizado em outras matérias. Eu vou falar um pouco sobre isso. Até porque
na parte de investigação e de combate ao crime organizado, a área que sempre teve mais força, principalmente em relação aos quadros, os principais policiais iam para essa área, as principais ferramentas tecnológicas, principais estrutura, viatura, era a área de DRE, que a gente chama, que é a Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Sempre foi o carro-chefe da Polícia Federal, ainda é um pouco assim. Se a gente pensar nas coordenações gerais, a coordenação geral de repressão entorpecente, hoje também facções criminosas, é aquela que tem mais experiência, que é muito mais estruturada do que as outras. Então, num primeiro momento, assim, quando eu ainda entrei já no longínquo tempo de 2006, e é interessante, o irmão do professor Vinícius, o Fabrício, que hoje é promotor no Mato Grosso do Sul, foi ele que corrigiu minha prova para delegado, né, lá na República, onde a gente morava. Então, nessa época, a DRE, as Delegacias de Repressão Entorpecente, eram realmente o setor mais forte da Polícia Federal. Todas as inovações, seja com interceptação telefônica, interceptação telemática, sempre apareciam primeiro nessas delegacias e depois elas se expandiam para outros setores de forma gradativa e até relativamente lenta. Ainda assim, com essa prevalência do setor de entorpecente, outras áreas da Polícia Federal caminhavam. E a área de crimes financeiros foi uma que caminhou ao longo do tempo e, de acordo com algumas operações sucessivas, ela foi se fortalecendo também. Então, uma das primeiras situações que houve uma operação de relevo foi em relação às contas CC5 do Banestado, em Foz do Iguaçu. Uma intensa evasão de divisas. Houve a necessidade de apuração desses crimes. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu em 2006, eu acabei herdando quase 500 inquéritos, praticamente todos de crime financeiro, de evasão de divisas, que aconteciam com o uso dessa conta no Banestado, extensa movimentação de valores em espécie ali pela Ponte da Amizade, comunicações do COAF também a respeito dessa movimentação, de contratos de câmbio feitos de forma ilegal. E à época, eu pressenti também, era a impressão que a gente tinha, que não era adequado aquele tipo de repressão. Inquéritos isolados, sem uma equipe específica ou com conhecimento técnico para apurar da forma devida aquilo lá, porque eram crimes um pouco mais complexos que, por exemplo, contrabando, que tem grande incidência ali em Foz do Iguaçu. A partir daí foram estruturadas as DEFINs, que eram Delegacias de Repressão a Crimes Financeiros, inicialmente nas superintendências regionais, nas capitais dos estados, e posteriormente nas delegacias descentralizadas. Com a instalação nas capitais, muitas vezes havia cursos e intercâmbio entre colegas que iam em missão para Curitiba, aprendiam como investigar crimes financeiros, retornavam na unidade e se tornavam meio que multiplicadores desse conhecimento para que a gente pudesse atuar de uma forma um pouco mais efetiva nesses crimes. E aí as investigações começaram a acontecer. A gente teve recentemente aqui uma operação chamada Miguelito, que culminou num confronto com assaltantes de banco ali em Alvorada do Sul, inclusive objeto de um livro de um agente daqui, Eduardo Bettini, que é uma lenda na Polícia Federal. Quem quiser adquirir o livro Mamba Negra, é só entrar no Instagram dele, o livro é sensacional, sou suspeito para falar, mas o livro detalha com uma riqueza muito grande a investigação e principalmente o confronto. Aquela situação foi morto o explosivista do grupo, chamado com o apelido de Tocantins, e aquela era uma organização criminosa muito cautelosa, principalmente em relação a comunicações. E a gente foi ver que esse Tocantins era a quarta vez que era preso em operações policiais, não em flagrantes, de assalto a banco. E aí, quando ele está na cadeia, ele começa a detectar, lendo os processos, em contato também com o advogado, todos os erros que ele teve e que levaram ele a ser preso naquela situação. Ele tenta minimizar esses erros uma vez na rua, realiza novos crimes, é preso de novo, e aí detecta eventuais mudanças nas ferramentas da polícia e passa a se policiar também para não fazer. E nessa foi extremamente difícil. Assim como os criminosos aprendem com os erros, a polícia também aprende. E a gente, quando mudou
essa atuação para combater traficante, contrabandista, para atuar principalmente com crimes financeiros, a gente começou a detectar uma maior atividade ou uma maior incidência de anulações de operações policiais, por exemplo. Algumas por situações que eu examino corretas e outras por decisões um pouco questionáveis e que posteriormente, com o tempo, foram reformadas também, mas aí a operação já tinha praticamente ido por água abaixo. Alguns casos aqui que geraram essa situação. E aí a gente começou a ver que quando a gente atacava a parte financeira e crimes financeiros, também havia uma resposta um pouco mais estruturada pela possibilidade de contratação de advogados técnicos especializados também, e principalmente em tribunais superiores. O caso Sundown, por exemplo, foi levado a efeito ali em Curitiba, já com o Dr. Sérgio Moro como juiz da vara especializada. E aí interessante também a criação das varas especializadas em lavagem, crimes contra o sistema financeiro nacional e de evasão de divisas, né? Essa operação ela detectou 245 crimes, teve uma condenação para alguns alvos de 49 anos, e foram detectados 67 atos de lavagem. Eram empresários que atuavam com intensa evasão de divisas, já tinham empresas offshore sediadas no Uruguai, e essa operação foi anulada no STJ, salvo engano, porque se entendeu que a interceptação telefônica só poderia ocorrer por 15 dias prorrogáveis por mais 15, e só 30 dias de interceptação telefônica. Como foi uma operação que durou praticamente um ano, eles anularam essa operação. Posteriormente, uma decisão do STF entendeu que aquele dispositivo da lei de interceptações telefônicas de 15 dias prorrogáveis por mais 15 era de forma sucessiva desde que houvesse necessidade. E realmente, se a gente imaginar uma operação que só pode monitorar por 30 dias, limitar demais o trabalho da polícia, principalmente nos dias de hoje, em que a comunicação clássica é tão pouco usada, também por conta da intensa divulgação desses métodos de investigação. Outra situação foi a Castelo de Areia, que a gente chama de pré-Lava Jato, porque já era uma investigação voltada para empreiteiros, para desvio de recursos públicos, e que tinha também planilhas de pagamentos a políticos, e ela foi anulada porque ela foi iniciada a partir de uma denúncia anônima. Então, na verdade, houve a denúncia anônima, houve a instauração do inquérito, houve uma série de diligências, houve interceptação telefônica, e mesmo assim, como o início foi a partir de uma denúncia anônima, a operação foi anulada. Como eu falei, serviu para a gente também corrigir. Então, mesmo a gente continua a receber muitas denúncias de crimes em andamento ocorridos, e aí a gente toma todo cuidado para cadastrar como uma notícia crime em verificação, realizar diligências de campo, coisas que confirmem ou descartem aquela denúncia anônima, e aí sim, em caso de verossimilhança, instaurar o inquérito policial, aí sim, embasado por uma série de outras situações que não permitam essa análise rasa de que foi instaurada a partir de denúncia anônima. O caso Boi Barrica também, que envolveu a família Sarney no Maranhão, foi anulada pelo STJ, por conta do uso do COAF, de relatórios de inteligência do COAF, e também por uma eventual falta de motivação das decisões judiciais. Hoje a gente sabe que o uso do COAF ele é amplamente aceito, desde que seja aqueles relatórios de inteligência feitos automaticamente, enviados pelo COAF, como a gente costuma receber, a partir de movimentações atípicas, né, que a gente chama, e não a gente provocar, também não pode fazer o que a gente chama de phishing expedition, né? O que vocês têm desse cara aqui, ver o que tem, porque isso acaba sendo realmente uma burla à reserva legal para você ter uma quebra judicial de sigilo bancário, por exemplo. E outra operação grande, que foi anulada também, que é de conhecimento de todos praticamente, a Operação Satyagraha, gerou inclusive a demissão do colega que coordenou a operação, e ela foi anulada basicamente pelo uso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Então hoje, quando a gente atua com outras forças, isso acontece em uma frequência razoável, a gente tem o cuidado também de antecipar isso e solicitar a expressa autorização judicial para que, por exemplo, integrantes do núcleo de inteligência da Receita atuem na atribuição deles, ou policiais civis atuem numa determinada situação para a gente.
não levantar suspeitas. E aí vem a Lava Jato, um caso que realmente mudou diversas situações na Polícia Federal, vou falar disso um pouco mais à frente. Ele possibilitou diversos avanços, assim como a DRE, as Delegacias de Repressão Entorpecente. Nas investigações, criavam meios de investigação ou utilizavam novas técnicas, novas ferramentas, algumas ferramentas, inclusive, feitas por colegas nossos. A gente tem um colega aqui que criou um sistema de análise telefônica que é sensacional, está lotado em Maringá atualmente, a PF Cherone. E isso era posteriormente espalhado para delegacias fazendárias, para delegacias financeiras, delegacias de proteção ambiental. A Lava Jato também possibilitou isso, por conta de alguns fatores. Ela foi uma operação que teve uma confluência de fatores ali, um juiz altamente especializado nesse tipo de crime, de investigação de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas, que era o Dr. Sérgio Moro. Uma equipe da Polícia Federal que também tinha um know-how, porque vários deles tinham trabalhado no caso da CC5 do Banestado, o delegado Márcio Anselmo, a delegada Érica, e também uma equipe de procuradores da República que atuavam nessa vara de lavagem e outros que foram recrutados para trabalhar. Logicamente, o tamanho da Lava Jato gerou uma quantidade de dados absurda para ser analisada, processada, e isso levou à necessidade de ter um mínimo de método, desde a arrecadação do material, aí pensando em cadeia de custódia, modo de apreensão, modo de armazenamento. Então tinha apreensão de documentação, que aí passou a ser escaneada em OCR, para ficar mais fácil a localização. Mídias, HDs sendo extraídos pela perícia. Antes, o que era feito? A gente caminhava um HD para a perícia, e a gente, nas operações, detectava e solicitava a extração de alguns arquivos com base em palavras-chave. Tinha uma certa relevância, mas é muito melhor você solicitar a extração com código de segurança que permita identificar que aquilo não foi corrompido e entregar uma cópia fidedigna para a equipe de investigação. Para aí sim, ela elaborar todo o material já com base no conhecimento de, às vezes, 1 ano, 2 anos de apurações internas. É muito melhor. Isso foi feito na Lava Jato e esse conhecimento também foi espalhado. O próprio tamanho e a rotatividade da equipe, né? Muitos colegas em missão rodando, vindo gente do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste para Curitiba. E aí havia necessidade de não haver essa solução de interrupção, né? A gente não podia, toda vez que chegasse alguém da equipe, mudar, e aí então aquela equipe que chegava para assumir ou para render a equipe anterior, precisava já ter um método de planejamento, de análise de material pronto, para que tivesse um breve, mesmo com um breve conhecimento, analisar o que tinha aquele HD e o que aquele HD podia trazer de relevo para a investigação ou para uma ação penal futura. Outra situação que demandou esse método, essa nova categoria de análise, foi o próprio fatiamento da Lava Jato, né? Informações vinculadas ao DENIT, ao BNDES, à Caixa Econômica Federal, elas tiveram que ser separadas e encaminhadas para situações de origem, assim como aconteceu até com a Lava Jato num segundo momento, de se entender que alguns crimes deveriam ser investigados em São Paulo, outros em Brasília, e a própria situação também do foro por prerrogativa de função. Parte do material deveria ser extraído, encaminhado para as apurações no foro específico, e também com uma equipe de investigação nova em Brasília, no setor de inquéritos especiais, que a gente chama, que é o SINC, que investiga justamente pessoas com foro por prerrogativa de função. Eu não vou dizer aqui foro privilegiado, eu vou falar um nome técnico. Então, também isso necessitou uma análise específica para facilitar o trabalho de quem pegava todo aquele material gigantesco. Esse know-how, desde como catalogar o material, índice de extração, as próprias conversas com os peritos para como alinhar em quadros, desde conversa de WhatsApp, conversa de Telegram, arquivos de mídia, vídeos, fotos, tudo isso foi conversado para possibilitar uma análise melhor. E aí não fica só em crimes financeiros. Isso aí acabou espalhando para outras áreas da Polícia Federal, inclusive para a área de drogas.
Eu vou comentar um pouco disso mais à frente. E aí uma série de ferramentas de análise foram criadas para facilitar esse trabalho. Uma delas é o I2, que é uma ferramenta que faz diagrama de elos, mas eu vou entrar primeiro no Simba para falar. O Simba é o sistema de movimentação bancária. E eu dou graças a Deus por esse sistema, porque quando eu tomei posse em Foz do Iguaçu, a gente fazia uma quebra de estilo bancário, para os senhores terem uma ideia, e aí a gente caminhava para o Banco Central, o deferimento judicial de quebra, e o Banco Central encaminhava para praticamente todas as instituições financeiras do país. Então, até para bancos do Amazonas, até o Banrisul, passando por cooperativas de crédito, e a gente começava a receber no inquérito uma quantidade muito grande de respostas, a maioria delas, lógico, dizendo que aquela pessoa não tem conta naquela instituição, e outras mandando as informações que a gente requisitou, e aí tinha coisa que vinha impresso normal, tinha coisa que vinha em PDF, tinha material que vinha em Excel, ainda em disquete, acho que ninguém aqui, só o professor Diogo e o Vinícius são do tempo do disquete. E aí a gente tinha muita dificuldade para lidar com aquele material, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz uma quebra de sigilo bancário, já com código específico desse sistema Simba, já dizendo para o juiz qual que é o código. Havendo deferimento, é encaminhado para o Banco Central, esse ofício judicial indicando o código. O Banco Central já detecta antecipadamente em quais instituições financeiras aquelas pessoas físicas ou jurídicas que tiveram o sigilo bancário quebrado, onde eles têm conta, e só encaminha para aquelas instituições específicas para envio naquele formato pré-estabelecido e diretamente no sistema Simba naquele código. Então, eu recebo já num formato muito mais fácil de lidar, e aí em alguns casos, é brincadeira de criança. Coisas que a gente fazia antes na amarra, na unha, levando um tempo muito grande de uma equipe de investigação, a gente consegue fazer em 4 cliques em segundos. Por exemplo, vem uma quebra muito grande de um caso que a gente está investigando, de uma lavagem de dinheiro de um traficante, intensa movimentação financeira, eu consigo automaticamente passar aquilo em dados brutos para o Excel, e a partir daquela planilha de Excel jogar no I2, já faz um diagrama de elos automaticamente. Quem movimentou para quem, quantas vezes, lógico, aquilo lá, dependendo da quantidade de dados, ela vai estar muito denso, mas aí você começa a filtrar, não, eu quero saber só do CPF tal para o CPF tal, e ele começa a dizer quantas vezes aquilo aconteceu num esquema gráfico, que fica muito melhor de ser demonstrado para o juízo, né, que na verdade é o final receptor aí de todo o nosso trabalho. Então, foi um avanço muito grande. E hoje a gente, além das possibilidades que tem já dentro do Simba, de fazer relatórios, filtrar por valor, filtrar por data, filtrar por CPF, CNPJ, filtrar... Basicamente, a gente consegue detectar ali atos de lavagem em 3 cliques rapidinho. A gente detecta, não, eu quero saber de 9 mil a 10 mil depósitos, por exemplo. E aí a gente consegue detectar em 4 dias, ou num intervalo de um dia, 16 depósitos de 9 mil reais. Isso é claramente um fracionamento, impedindo eventual rastreio do COAF, e aí já dá um ato de lavagem, já uma tipologia de lavagem de dinheiro. Só que a gente conseguiu avançar, principalmente os colegas da Lava Jato, e isso foi replicado para todo o país. Foram feitos macros no ClickSense, no ClickView, ferramentas de Business Intelligence, e hoje a gente consegue, com aqueles dados extraídos do Simba, atuar de uma forma muito mais fácil. Uma planilha, uma interface muito amigável, então a gente consegue, ali já tem de plano, os maiores depositantes, maiores valores, as datas de maior movimentação, se a gente quiser fazer um gráfico por mês, se quiser fazer um gráfico por dia, se quiser fazer um gráfico por hora, a quantidade de horas, quando tem as maiores movimentações daquela pessoa, a gente consegue tanto demonstrar isso graficamente, como também entender para fazer. E aí a gente vai de acordo com a necessidade da investigação. Se a investigação demonstra que no dia tal, determinado prefeito recebeu um valor indevido, a gente examina aquela data. Se a gente quer alguma coisa global para detectar uma movimentação financeira de um traficante e mostrar,
essa conta da esposa dele é que era utilizada, já uma tipologia de lavagem de dinheiro, porque ele não usa a própria, ou essa conta desse laranja, ou isso aqui é uma conta de passagem, a gente faz um esquema que demonstra que quase todo o dinheiro dele sai da conta da esposa, vai para essa conta de passagem e automaticamente vai para uma outra conta no paraíso fiscal. A gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil hoje. A partir dessas ferramentas, a gente detectou, opa, isso aí é bom demais, a gente tem que replicar isso aí não pode ficar restrito a Lava Jato, não pode ficar restrito a crimes financeiros. E aí foram criados os CIAFs, Curso de Inteligência e Análise Financeira, que hoje são ministrados por próprios colegas, para outros no Brasil inteiro. Eu fiz 2 módulos desse curso, o médio e o avançado, fiz em Foz do Iguaçu. A gente conseguiu levar 8 colegas da delegacia de Maringá, e isso possibilitou um avanço gigantesco nas investigações. Tanto na análise de material apreendido, na forma como ele é analisado, como também no uso dessas ferramentas para crimes diversos daí, não só crimes financeiros. A gente até tinha o interesse de que já na academia de polícia esse curso fosse ministrado, para que os colegas saíssem, fossem para as lotações de origem, já com esse treinamento adquirido, mas aí houve algumas complicações lá, porque como a academia de polícia ainda é uma etapa do concurso, e o colega ainda não está efetivamente nos quadros da PF, né? Acharam um pouco temeroso isso aí, porque seria um fornecimento indevido de informações ou de métodos de trabalho que talvez só fosse melhor realmente para colegas já integrantes da casa. A partir daí a gente começa a detectar uma série de inovações, muitas delas vindas de colegas agentes, colegas escrivães, colegas delegados, colegas peritos, principalmente peritos de informática. Apesar que a última prova para a gente, para responder a parte de informática, tinha que ser praticamente um perito, né? Havia acho que 35 questões de informática, muito complexas, muito profundas. Contabilidade também, acho que teve muito pouca questão de direito, quase, pelo menos para a gente escrivão, né? Foram no universo de 120, 12 questões. Se a gente pensar que foram 35 de informática, quase 30 de contabilidade, a gente começa a detectar um novo perfil ali de interesse, talvez, da instituição, né? Com base também no que a gente vê no dia a dia das nossas necessidades, né? Esses colegas especializados, eles entram e também nos problemas do dia a dia, falam assim, pô, chega alguma coisa para você analisar, pô, não vou fazer isso, cara, isso aqui não dá para ser feito assim, eu vou pensar numa outra forma. E aí começa a criar mecanismos e ferramentas que acabam sendo difundidas. Um colega perito de São Paulo, ele está com um experimento também vinculado com a USP, que é sensacional, uma análise de Big Data que pode ser implantada para diversas situações. Ele deu alguns exemplos de análise de câmeras na Ilha das Cobras, eu acho que é no Rio de Janeiro, uma ilha utilizada pela Marinha para movimentação e treinamentos. E aí essa câmera ela trabalha com padrão e desvio. Eles têm, na verdade, uma série de algoritmos, e aí eles começaram a incluir lá toda a análise de câmeras de monitoramento existente no complexo dessa Ilha das Cobras. E eles começaram a ver padrão e desvio. Então, eles começaram a ver, por exemplo, padrões de comportamento anormal quando um servidor se aproximava do paiol de munição. Eles começaram a ver que ele andava diferente, por exemplo. Situação muito interessante. Porque eles viram que tinha um determinado padrão, indo almoçar, voltando do almoço, e quando ele passava perto do paiol, ele tinha um comportamento totalmente diferente. Foi interessante para chamar a atenção. E, posteriormente, não pelo sistema, mas esse colega acabou sendo preso desviando munições do paiol. Já é uma situação que foi um mecanismo interessante do que pode ser feito a partir desse sistema. Outra situação, ele pegou todas as licitações de prefeituras do estado de São Paulo para aquisição de água mineral. E ele jogou no sistema, em OCR, para que o sistema pudesse ler, e aí ele vai analisando dados endógenos e exógenos. Então, por exemplo, o próprio sistema já consegue identificar que Sorocaba é uma cidade, que Piracicaba é uma cidade, que Jales é uma cidade, né, para homenagear o Dr. Vinícius.
E ele automaticamente também ele faz um filtro, porque determinadas prefeituras compram por galão de 50 litros, outras compram por garrafa, outras compram em copos de água mineral. E aí ele começou o sistema automaticamente com isso, e analisando os preços das licitações, ele conseguiu identificar superfaturamento em 13 prefeituras do estado, todas administradas pelo mesmo partido, indicando também que havia ali desvio de verba pública. A água adquirida num preço muito mais elevado. Isso em 3 cliques no sistema. Você joga todo o arquivo automaticamente, numa situação de inteligência artificial mesmo, faz essa análise, e aí o colega vai analisar eventuais medidas que possam ser tomadas para processar esse caso. Lembrando que a análise artificial, a inteligência artificial, ela vai ser o futuro, mas acaba não tirando o papel, porque sempre vai precisar de um analista para tomar as medidas, para verificar, para fazer filtros também. E com todas essas ferramentas, a gente teve uma mudança na Polícia Federal no modo de atuação. Quando eu cheguei em Foz, a gente fazia operações de droga, por exemplo, em que a gente tinha como meta fazer estatística. Então, a gente realizava operações e havia sempre uma rivalidade sadia entre delegacias ou entre estados para ver qual estado apreendia a maior quantidade de droga. Então, teve uma operação, por exemplo, que a gente apreendeu 58 toneladas de maconha, 2 toneladas de cocaína, Operação Ouro Negro, lá em Foz do Iguaçu, em 2007. E foi a maior operação da história em apreensão de droga à época. Isso era bom, porque a gente tinha possibilidade de gerar um prejuízo para o traficante, né, porque toda carga perdida acaba sendo um prejuízo. O carro ou o caminhão era apreendido, também gera um prejuízo. E muitas vezes os patrões acabavam arcando também com pagamento da assistência jurídica daquele indivíduo que era preso. E ao final da operação, esse era, na verdade, um dos principais objetivos, além da estatística, era segregar lideranças da organização criminosa. Só que a gente via também que essa organização criminosa, ela se reinventava com os integrantes que acabavam ficando soltos, ou até, muitas vezes, parentes ali desses integrantes, e ela era retomada, só com substituição de peças, porque muitas vezes o patrimônio ele não era atacado. Hoje em dia, qual que é o escopo de uma investigação policial, mesmo de drogas, não vou falar de crime financeiro aqui. A gente realiza a operação, começa a detectar vínculos, né, entre lideranças da organização criminosa e funcionários de menor escalão. E a gente, às vezes, realiza flagrantes de droga para conferir materialidade, indicar que aquela organização criminosa atua no tráfico de entorpecente. E, a partir daí, o foco total da investigação é detecção de patrimônio, detecção de atos de lavagem, para possibilitar processamento, também pela lavagem de dinheiro, e, no final, bloqueio de contas, bens, em nome ou não, dessa organização criminosa. Essa é uma diretriz que já acontece há algum tempo na Polícia Federal, não só para crimes de tráfico. A gente realizou recentemente aqui em Maringá operações de contrabando, como a pleura, retorno, contorno, e sempre que há uma operação grande dessa, a gente realiza concomitantemente apurações de lavagem de dinheiro visando detectar, sequestrar patrimônio. Na Zéfiros, uma operação recente, que prendeu, inclusive, o prefeito de Ivaté, a gente, inclusive, nomeou um administrador para a fazenda e para os bens, né? A própria justiça evoluiu em relação a isso e possibilita esses mecanismos para que a gente possa realmente tirar todo o patrimônio de quem a gente imagina tá atuando no crime organizado. Então, também às vezes, nem mesmo com uma apreensão de drogas. A gente realizou uma operação chamada Zapata, para apurar uma possível lavagem de capitais por parte de um mexicano radicado em Curitiba, que tinha esses antecedentes por droga no México, e aí estava investindo em chácaras em nome de Laranjas de Curitiba. Houve o processamento dele por esses atos de lavagem, essas chácaras foram apreendidas, né, foram sequestradas e foram levadas a leilão,
parte do valor do leilão, cerca de 40%, o juiz da causa, que era o Dr. Sérgio Moro, na época, determinou que ficasse na PF, no Paraná. E com isso, por exemplo, a gente construiu toda a nossa área de inteligência, que hoje conta com vestiário, até mesmo com academia, com local para o nosso GEPOM, que é o Grupo Especial de Polícia Marítima, né, nosso grupo tático, e toda uma área de inteligência. O Vinícius esteve aqui, enquanto por muito tempo eu dividi sala com outro colega, e hoje a gente atua com uma estrutura adequada porque a gente trabalha aqui. É também uma parte da polícia voltando não como gasto, mas como investimento. Eu vou falar um pouco disso ao final aqui do curso. Então, um outro exemplo aqui. Teve uma situação específica, um colega reside num condomínio fechado e detectou que havia uma construção fora até dos padrões, né, muito alto para o condomínio, e que esse morador ele teria sido preso 2 anos antes em Bauru por tráfico de drogas, com uma carga grande de crack. Como a gente lidaria com isso anteriormente? Realizaria talvez uma operação, uma interceptação telefônica, uma interceptação de dados telemática, levaria 1 ano, talvez 2 anos investigando essa pessoa para realizar buscas e apreensões, deflagrar a fase ostensiva da operação, para detectar o patrimônio e aí sim gerar a retirada desse patrimônio do possível traficante. Nessa situação, a gente tendo conhecimento dessa apreensão anterior de droga, esse crime antecedente em relação a ele, detectando também, por quebra-sigilo fiscal e quebra-sigilo bancário, que ele não teria uma renda lista apta a viabilizar a construção de uma casa daquele padrão, que a esposa dele também não, e que a casa acabou ficando, desde Copel, condomínio, tudo, na casa de um sobrinho, que também não tinha qualquer atividade. A gente realizou um inquérito de lavagem, uma quebra relativamente simples de sigilo bancário e de sigilo fiscal. E em 6 meses, aquela casa já estava sequestrada e ele estava indiciado e denunciado por lavagem de dinheiro. Essa é a forma como a gente age agora, acho muito mais efetiva do que anteriormente realizado. Um dos casos mais emblemáticos nessa mudança de paradigma foi o caso Cabeça Branca, levado a efeito pelo GIS de Londrina, grupos de inteligência, de investigações sensíveis sobre entorpecente, um grupo altamente especializado que atua basicamente na parte financeira de grandes organizações que trabalham com tráfico de drogas. Cabeça Branca era um indivíduo já procurado há muito tempo, e eles fizeram essa operação inteira sem apreender 1 grama de cocaína movimentado por ele, só detectando patrimônio e movimentações financeiras. Eles atingiram realmente o braço financeiro dele. Na deflagração da fase ostensiva, aí sim, foi apreendida uma carga grande de 2 toneladas de cocaína, vinculada a ele. Mas muito mais importante que isso foi, acho que, 2 bilhões de reais recuperados, né? E eu acho que mais 3 ou 4 em recuperação no Paraguai, de fazendas que também foram vinculadas a ele no país vizinho. Algumas situações ajudaram muito para que a gente atuasse dessa forma. 2 delas, questões de alteração legislativa, né? A Lei de Crime Organizado, a Lei 12.850, de 2013, e a nova Lei de Lavagem de Dinheiro também. Essa nova lei, que a gente chama de Lei de Terceira Geração, né? Primeira geração praticamente só possibilitava a investigação de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas. A segunda geração, que era a legislação brasileira até então, tinha um rol taxativo de crimes, que possibilitava a investigação, e aí a organização criminosa não era um deles. Interessante isso, a gente teve até uma operação aqui que a gente tentou colocar a Convenção de Palermo, definindo a organização criminosa e mostrando que ali era um maior crime, mas acabou não sendo aceito. Ao longo da investigação, veio essa lei de 2013, tipificando aí sim a organização criminosa, e aí os fatos posteriormente a isso puderam ser apurados e denunciados como de lavagem de capitais. Essas 2 legislações ajudaram muito, porque, por exemplo, hoje a lei de lavagem de capitais, ela permite a apuração de ocultação, de fracionamento de valores ou de bens, de qualquer infração penal. Qual que é a importância disso? Além de possibilitar outros crimes que não eram abarcados pela legislação anterior, como, por exemplo, a própria sonegação fiscal, né?
possibilita que infrações penais, ou seja, contravenções, e a principal delas, jogo do bicho, por exemplo, possibilite uma apuração posterior de lavagem de dinheiro. Só um caso que eu esqueci de mencionar aqui, que o Simba ajudou demais. Eu fui chamado para trabalhar em Porto Seguro por um colega que era chefe da delegacia de lá, fez academia comigo, o delegado Rivas, que foi até coordenador geral de repressão entorpecente em Brasília, hoje está em Vitória. Ele fez uma investigação chamada Fraternos contra desvios nas prefeituras de Porto Seguro, de Eunápolis, que era o prefeito era marido da prefeita de Porto Seguro, de Santa Cruz Cabralha, cujo prefeito era irmão da prefeita de Porto Seguro. E ali a gente consegue detectar um esquema muito claro na quebra de lavagem, isso só foi possibilitado pelo Simba e pelas ferramentas de análise que a gente tem hoje, que o dinheiro ia para... Foi feito um pool de empresas pelas mesmos familiares, criavam empresas só para participar de licitações, ganhavam. O dinheiro saía da prefeitura de Porto Seguro, praticamente metade ia para uma conta de passagem, que a gente chama, conta de 3 laranjas que eles utilizavam, e posteriormente, automaticamente, no mesmo dia, e só com desconto do valor do TED, ia para a conta da pessoa jurídica vinculada ao prefeito de Santa Cruz Cabralha. Ele ficou toda a situação ali. Isso parece bem bobo. Achei que era o Vinícius até que ele falou que ia fazer isso. Então, esse tipo de crime acaba sendo facilmente detectado justamente pelas ferramentas que hoje a gente tem à mão e o próprio know-how dos colegas que hoje trabalham nesse tipo de crime, seja ele de desvio de recursos públicos, seja de investigações de crime organizado, que a gente tem essa diretriz de atacar o braço financeiro da quadrilha. Outra situação que ajuda muito nas investigações é a própria seletividade. É lógico que a gente tem a necessidade, até a obrigatoriedade, né, de não pode escolher o que vai investigar, mas a gente pode escolher como vai investigar. Quando eu cheguei em Maringá, a gente tinha 1.500 inquéritos, sendo que desses 1.500, 500 eram de fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, 1/3 dos inquéritos. Então, eram inquéritos que não levavam a lugar nenhum, porque normalmente a vítima era daqui da região, o autor não necessariamente. A gente instaurava inquérito, pedia quebra de sigilo bancário para detectar para que conta foi, vinha quebra de sigilo bancário, a gente via para que conta foi, via que o dinheiro no mesmo dia tinha sido passado para outra, tinha que pedir uma outra quebra de sigilo bancário, vai daqui, vai de lá. Pede quebra de sigilo do IP para ver que IP que realizou aquela transação eletrônica, faz a quebra de sigilo do IP, detecta, na maioria das vezes era em Ananindeua, no Pará, ou em Anápolis, em Goiás, os grandes maiores centros de hackers do Brasil. É inacreditável. Parauapebas também no Pará. Aí a gente caminhava uma carta precatória, aquela pessoa era ouvida da forma isolada, só naquele inquérito, não, então alguém deve ter usado minha casa, esse IP não era meu, e ficava uma investigação à distância que não levava a lugar nenhum. Pensando na maior efetividade, a gente criou o projeto Tentáculos, junto com a Caixa Econômica Federal. Então, todo e qualquer crime hoje de fraude eletrônica, ele é encaminhado num formato específico, com a Caixa já com o número do IP e número da conta para a qual o dinheiro foi transferido. É feito um banco de dados e aí a gente começa a detectar que esse IP, por exemplo, já foi utilizado para 20 mil transferências, ou aquela conta foi beneficiada em 10 mil transferências. E aí a gente instaura um inquérito para apurar 20 mil casos, e não 20 mil inquéritos para apurar cada caso. É muito melhor. A gente consegue, a partir de 20 mil casos, pedir uma busca e apreensão, pedir a prisão preventiva desse hacker, pedir bloqueio dos bens para satisfazer parte do prejuízo das vítimas ou da Caixa Econômica Federal. Então é muito mais efetivo. Isso aí, doutor Diogo, já está sendo feito a partir de uma iniciativa do delegado Rodrigo Keuler, né? Na UERF, Unidade de Repressão à Falsificação. E isso aí é específico em relação às cédulas falsas. A Polícia Federal deixou de instaurar inquéritos por causa de uma cédula falsa de R$5 recebida por um cara que vende espetinho lá em Mirador, e que no fim do turno ele detectou, encaminhou para cá, a gente só ouvia ele, fazia a perícia e não chegava em lugar nenhum.
para realmente chegar a laboratórios, a grandes distribuidores. Então, hoje a gente consegue, essa unidade fez centenas de flagrantes, e aí sim, tirando de circulação falsificadores, matrizes, né, de elaboração de cédulas, e também com o apoio do Banco Central. Hoje o Banco Central e a nossa perícia atua com uma espécie de classes, divisão em classes. Então, aquela cédula ela tem um DNA, seja pelo número de série, tipo de impressão, quais fragmentos de segurança ela tem, quais ela não tem, e é criada uma classe nova. Quando tem 5 mil casos, acende um alerta, e aí a gente começa a detectar onde tem mais derramamento dessas cédulas. Quem tem a tecnologia para fazer isso em criminosos anteriormente que a gente já investigou. E aí a gente faz um inquérito só para apurar esse derramamento de cédulas. Outra situação interessante, quando a gente detecta uma matriz no computador do cara, uma busca e apreensão, não só aquele inquérito vai ficar vinculado àquela pessoa, mas todas as classes que a perícia conseguir comprovar que foram originadas daquela matriz, também vão ser atribuídas para ele ser responsabilizado. Então, a gente tem uma situação de um cara que trazia papel moeda da China, do Rio Grande do Sul, e quando ele foi preso, a gente detectou algumas matrizes no computador dele que conseguiu imputar ele praticamente 100 milhões de reais em cédulas falsas, né? Diversos inquéritos do Brasil. Essa classe é dessa matriz, essa classe é dessa, essa classe é dessa, essa classe é dessa. Ele ia só alterando algumas situações, mas a gente conseguiu comprovar que o DNA era dele, ou dos instrumentos que ele utilizava. E isso está sendo feito agora também para a questão do auxílio emergencial. A gente detectou, quando houve a implantação, ou se pensou em fazer esse pagamento, que ia ter uma enxurrada de inquéritos. E aí, da mesma forma, a gente combinou anteriormente com a Caixa Econômica Federal. Hoje a Caixa Econômica Federal tem um setor lá em Brasília, onde colegas trabalham diretamente nesse projeto Tentáculos, também foi criada uma FAI, que é a Força Tarefa do Auxílio Emergencial. E aí a gente não instaura inquérito para cada situação aqui. Que a vítima, olha, eu não recebi, uma pessoa se passou por mim, meu nome foi utilizado indevidamente, não tinha como a gente tratar essas questões de forma unilateral ou individual. Então a Caixa encaminha também com informação de IP, informação de conta recebida, e aí já são diversas operações que foram deflagradas no Brasil inteiro para apurar realmente organizações criminosas, segregar lideranças, detectar e sequestrar patrimônio e possibilitar uma resposta adequada. Como eu falei, não vai deixar de ser apurado, mas a gente não instaura aqui em Maringá 500 inquéritos, instaura uma investigação para apurar 500 casos. É uma responsabilização muito melhor. É uma maneira muito melhor de tratar. E pensando nessa relação de custo-benefício e análise financeira, e também pensando na polícia não como gasto, aí fazendo um pouquinho de propaganda aqui da casa, né? Mas sim como investimento, a gente pode citar algumas investigações, eu vou citar uma específica, foi a Operação Seleno. A Operação Seleno a gente deflagrou em 2016, ela foi levada a efeito num apartamento fora da delegacia, porque tinha possibilidade de participação de colegas da Polícia Federal na Orcrim, né? Inclusive foi preso um agente que trabalhava em Ribeirão Preto. A gente investigou 4 grupos criminosos que atuavam com descaminho aéreo de mercadorias, né? Foram apreendidas 15 aeronaves no final da operação. No final da operação a gente detectou, por exemplo, sequestrou patrimônio, né? 12 casas em condomínio fechado, apartamento, marinha em Ribeirão Preto, tá? 6 veículos vieram para a delegacia para uso. Teve um Aras de um policial civil que foi sequestrado também, os cavalos de raça foram sequestrados. Esse Aras avaliado acho que em 6 milhões de reais. 15 aeronaves, né, que posteriormente foram a leilão também. E eu não vou nem citar isso aí como retorno para a sociedade, né? Como eu falei, foi feito no apartamento, a gente tem verbo para manter essas investigações. 3 colegas ficaram em missão aqui comigo por 3 anos praticamente. Um da Paraíba, um de Londrina, um de Curitiba. E, logicamente, com pagamento de diárias. Só que a gente começa a detectar que, por exemplo, foram 77 locais de busca na deflagração da fase ostensiva. Um dos locais era um depósito em São Paulo que era usado como entreposto, né? Os aviões
utilizavam o aeroporto de Paranavaí para abastecimento, iam para o Paraguai, pousavam em pistas no Nordeste de São Paulo, ali na área de Ribeirão Preto. De lá iam para entrepostos na Grande São Paulo e distribuído para o varejo. Então, em um desses entrepostos, das 77 buscas, foram apreendidos 70 itens. 70 itens não, 100 e poucos itens. A maioria deles mercadorias, né? O primeiro item dessa apreensão eram 70 MacBooks, avaliados pela Receita na época em 10 mil reais, 700 mil reais. Só um item dos 100 itens daquela apreensão, de 77 buscas. Aquela singular apreensão, sem falar das aeronaves apreendidas, aras, casa com nome fechado, veículos, apreensões de apartamentos, por exemplo, só aquela apreensão pagou a operação inteira. Então, se a gente pensar, ela deu um retorno muito maior do que o gasto nosso com salários, com diárias, com aluguel de apartamento, aluguel de internet, de fibra ótica. Só para pensar realmente que, ao mesmo tempo que a gente tem esse olhar hoje, nessa análise, esse viés capitalista de combate ao crime, também acho que é importante enfatizar que o trabalho bem realizado, com seletividade, com o uso dessas ferramentas novas, com difusão de conhecimento, ele também gera para a sociedade um retorno muito maior do que hoje, por exemplo, é gasto com a Polícia Federal. Eu acho que era isso, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas aí, tanto em relação ao tema, como também para questão de concurso mesmo, para quem tiver interesse, tentar descobrir alguma coisa. Eu fico à disposição e agradeço novamente o interesse aí, o convite inicialmente feito pelo Vinícius, e também a mediação aí do Dr. Félix. Muito obrigado, mestre. Temos já aqui uma primeira pergunta que eu já repasso, né? Que Essa é do Renan. Oi? Eu estou lendo aqui, do Renan Borges, né? Ah, tá. Você tá. Isso. Fica à vontade, mestre. Ele perguntou aqui se eu teria algum conselho para quem está na parte final do curso de Direito e pretende realizar a prova para delegado. Falou que foi aluno do grande professor Vinícius. Ai, meu Deus do céu. Vocês deixam ele impossível, assim, vocês não podem agir dessa forma. Renan, tem algumas dicas, talvez. Acho que a principal delas é analisar provas anteriores da CESP, né, da Universidade de Brasília. Principalmente as duas provas anteriores, que hoje em dia a prova de delegado também tem uma prova dissertativa, né, e prova oral também. Então, ao contrário do que acontece para os concursos de agente, escrivão e papiloscopista, a prova de delegado ainda foca muito na área de direito, né, por conta dessa natureza híbrida do nosso cargo, né, cargo claramente policial, mas também com análise jurídica de diversos temas. E uma segunda dica que eu daria era colocar a atividade física como se fosse uma matéria. Você estuda direito penal e uma vez ao dia você dá uma corrida, você pratica natação, porque os índices para aprovação estão cada vez mais difíceis, né? Na minha época, acho que eram difíceis, a prova sequente foi quase absurdo, e agora eles baixaram um pouco novamente, porque viram que estava muito fora do padrão. Mas muita gente tem exemplos de diversos colegas que estudaram muito, passaram bem colocados, e acabaram... fui analista da Justiça Federal, no ser delegado, tinha um estagiário que trabalhava comigo, ele passou para a gente, e ele reprovou na prova, ele não conseguiu fazer nenhuma barra na prova física. E eu encontrei com ele 2 meses depois, ele estava fazendo 14 barras. Então, se ele treinasse um pouco antes, ele estaria aprovado tranquilamente. Então, minha dica é essa, analisar as provas anteriores, né, para ver até como a CESP age, né, uma prova um pouco chatinha, cada questão errada anula uma questão certa sua para impedir, desculpa, para impedir chute. Então, analisar as provas e treinar para a prova física. Tem uma outra questão aqui, mestre. O senhor lê ou quer que eu leia? Se o senhor puder ler aí, só para dar uma bebida na água aqui. Isso, é do Jonathan. O Jonathan parabeniza o professor pela exposição e o trabalho da Polícia Federal e gostaria de saber o que o professor pensa a respeito das tentativas de aparelhar a Polícia Federal, né? Politicamente em todos os governos, em maior ou menor grau, ou a tentativa de desacreditamento da instituição.
cadê aqui isso? Perante a sociedade, por parte das autoridades políticas e até por parte da própria mídia. Excelente pergunta do Jonas. Como a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça e o cargo de diretor-geral é um cargo de livre escolha do presidente da República, claramente acaba sendo um ponto, não diria frágil, mas um ponto que acaba gerando questionamentos, principalmente num governo questionado atualmente como é o nosso, né? Haveria algumas formas de blindar um pouco mais a Polícia Federal desse tipo de questionamento. A primeira delas é por autonomia. Estruturar a Polícia Federal como se fosse uma agência dentro do Ministério da Justiça. Outra situação que seria simples e que daria muito mais força ao órgão é a implantação de um mandato para diretor-geral de 3 anos, por exemplo, podendo, inclusive, transitar de um mandato de um presidente para outro, justamente para inviabilizar esses questionamentos, né? Um presidente da República receberia já um diretor-geral nomeado por outro, ele iria até o final desse seu mandato, o presidente novo escolheria um novo diretor, que teria também um mandato que duraria até um mandato do seu sucessor. Essa situação também gera... a gente sofreu muito, não, porque essa possível ingerência política, ela não acontece só na escolha de um diretor-geral, né? Ela pode acontecer, como aconteceu por diversos anos, em sucessivos cortes, né, contingenciamentos. A gente, por quase 12 anos, teve contingenciamento o tempo todo, então a gente deveria ter uma autonomia financeira. No mínimo para quê? Vocês têm 1 bilhão de orçamento esse ano. Para que a gente soubesse que em dezembro a gente teria esse 1 bilhão. Hoje em dia a gente começa a gastar, tem um planejamento até para aquisição, treinamento, novos concursos. No meio do caminho a gente era comunicado de um contingenciamento, falou, não, até dezembro vocês não vão ter mais 1 bilhão, vocês vão ter 700 milhões. Porque a gente já tinha gasto 300 milhões em março, porque a gente tinha um planejamento pensando naquele 1 bilhão. Então, essas questões de autonomia seriam interessantes para que a gente minimizasse esses questionamentos. Mas ainda assim, da forma que é hoje, eu posso dizer, eu já mexi com muita gente grande, e eu nunca tive qualquer tipo de tentativa de interferência. É algo que, esse tipo de coisa, pode ser mudado chefe, mudado superintendente, mas eu acho que dentro da Polícia Federal a gente já conseguiu um respeito e uma blindagem para que na nossa investigação não seja mexido. Eu vou ter uma pergunta aqui, acho que é rapidinho também, perguntou se do Gomes, quanto tempo é a academia? A academia de polícia hoje está, acho que 4 meses, viu, Gomes? É lá em Brasília, não é a mesma para todos. A gente faz prova normalmente nas capitais e aí vai para Brasília, para essa academia. 4 meses e meio, passando perrengue ali, aprendendo também, né? Defesa pessoal, armamento, tiro, também questões práticas de polícia administrativa e polícia judiciária. Tem outro questionamento aqui do Marcos. Se a corrupção está praticamente encarnada nos sistemas públicos, sobretudo as autoridades, se ainda vale a pena buscar uma carreira como PM de delegado. Marcos, a gente sabe que a gente todo dia se depara com situações que algumas vezes acaba tirando até a esperança, como a gente age aqui, e a gente aqui, principalmente na PF. O Vinícius é prova do tanto que eu trabalho aqui, muito além do horário de trabalho. Eu não lembro das últimas férias que eu não trabalhei, por exemplo. E às vezes dá realmente um desalento, assim. Só que é justamente esse tipo de pensamento que a gente tem que afastar da gente, principalmente se a gente pensa em servir. Porque antes de ser delegado, eu sou servidor público, na acepção da palavra. Eu sou um servidor da sociedade. Toda vez que eu penso em desanimar,
Eu lembro de quantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar. Eu lembro de quantas pessoas esperam de mim, de alguma maneira, que eu mude isso aí. Eu tenho para mim que a Polícia Federal pode ser uma mola propulsora da transformação moral da sociedade. É um pouco, pode até ser um pensamento soberbo, mas eu gosto de pensar assim para me motivar todos os dias, para ter resiliência com casos contrários, né? A gente vai tomando porrada também, mas a gente consegue detectar, e também na questão da corrupção, por eu também entender que a PF é uma das instituições que mais corta na própria carne. A gente tem uma corregedoria muito forte. Eu já fiz 4 ou 5 operações para prender colegas, inclusive trabalhavam comigo. E a gente tem uma DICINT, que é uma divisão de contra-inteligência, responsável por investigar colegas também, altamente especializada, justamente porque a gente não quer, isso aí desde do concurso público, desde a academia, investigação social, que a gente não quer que entre, e se entrar, a gente é o primeiro a querer extirpar dos nossos quadros, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, que a gente, como servidor público, é o primeiro que tem a possibilidade de mudar a sociedade de alguma forma. Até para, em cada operação, em cada inquérito, em cada palestra que eu dou, tentar incutir um pouco de esperança, que esse país tem jeito, gente. Esse país tem jeito. A gente vai mudar isso aqui. Isso aqui vai ser muito melhor. A gente é parte do processo de mudança, e não digo só eu, todos nós. Vocês, operadores do direito do futuro, também. E às vezes até na forma de atuar, ou até principalmente na forma de atuar, na conduta profissional, na conduta perante a sociedade, porque a gente não para só na atividade profissional, né? A gente tem muito mais para dar para a sociedade além do nosso trabalho. Então, vamos ter esperança e vamos fazer o nosso, que a mudança vai vir e vai vir rápido. A gente é um país muito novo ainda. A gente tem uma herança muito ruim e a gente dá os primeiros passos, assim. E logo a gente vai estar muito melhor como sociedade e a gente não pode desanimar. Agradeço o Fulvio, ele assistiu uma palestra na Secretaria de Segurança, na Guarda, né? Eu agradeço ele. Ele pergunta os maiores empecilhos burocráticos nas investigações. Ele fala que o meu único pequeno defeito é ser flamenguista. Isso é uma baita de uma vantagem, né? A gente sofre às vezes, mas seria 1000 vezes o negro. O doutor Vinícius concordou. Entendi. É por cima da carne seca, né? Quanto a empecilhos burocráticos, pensando, por exemplo, na questão de sigilo bancário, né? A gente faz uma quebra e detecta que o dinheiro, por exemplo, vai todo para algumas contas específicas. A gente tem que realizar um novo pedido de quebra. E, às vezes, esse trâmite não é tão rápido. Esse seria um entrave. Hoje, o inquérito eletrônico, né, o EPOL, ajudou muito. A própria vinculação à EPROC, aqui no TRF da 4ª Região, né, agilizou muito as investigações, exames de pedido, análise de pedido. E o nosso inquérito eletrônico, que tem 1 ano e meio, vai revolucionar também. Melhorou demais. Lógico, eu sou meio dinossauro até, a gente apanha um pouco para quando sai do físico para o digital, principalmente quando são casos extensos, né, para abrir arquivos e tudo mais, mas é algo que a longo prazo já tem melhorado muito a celeridade e para diminuir a burocracia também. Maiores desafios na investigação de crimes que envolvam instituições financeiras. Envolvo as instituições, né? Eu acho que a própria blindagem que é feita pelas próprias instituições, hoje a gente ainda demanda que as próprias instituições encaminhem para a gente os dados, né? A gente já teve situações de cooperativas de crédito, daí menores, que a gente ficou realmente temeroso de encaminhar ordens judiciais, porque sabia que ia ter dificuldade. É lógico, como esses dados podem ser auditados, né? É difícil alterar uma movimentação financeira que esteja no Simba, por exemplo, gera alguns reflexos posteriores, mas talvez esse seja o maior. O Banco Central tem feito um trabalho excelente numa área de compliance, né, de seriedade, de exigência. Eu acho que isso vai acabar minimizando, viu, Regiane, esses problemas ao longo do tempo. Essas investigações como a Lava Jato poderiam se expandir para as prefeituras. Sim,
no nosso caso, já atinge, né? A gente faz operações, praticamente todo dia tem investigação da Polícia Federal contra recursos da União direcionados a prefeituras. A gente tem essa limitação, né, de recursos da União. A Polícia Judiciária do Estado, a Polícia Civil, que tem que talvez dar esse salto. A gente fez alguns cursos em comum, tem colegas brilhantes na Polícia Civil, mas que atuam num núcleo específico em Curitiba, de lavagem de dinheiro, de desvio de recursos. E essas ferramentas de BI, de ClickSense, ClickView, de Simba, estão restritas a eles ainda. Eu acho que a Polícia Civil vai dar um salto gigantesco na qualidade das investigações quando essas ferramentas não ficarem restritas ao laboratório de lavagem de dinheiro que existe em Curitiba. Quando esses cursos puderem ser espalhados para servidores de delegacias de todas as cidades, para que aí sim possa ser feita uma... Porque hoje, se, por exemplo, se começar uma investigação financeira, o caso tem que ser submetido para aquela delegacia, por exemplo, de Paranavaí. Paranavaí não vai ter problema, porque eu conheço o prefeito de lá, meu amigo de infância, o delegado Caí, cara sensacional. Essa delegacia vai apresentar o caso para Curitiba, e Curitiba vai falar, não, tem casos maiores agora, a gente não pode mexer com isso agora. Então, essa investigação acaba sendo travada. Se esses cursos, esse know-how pudesse ser ampliado para delegacias menores, aí essas investigações começariam a pipocar e passariam também a atingir de uma maneira um pouco mais adequada recursos que não são necessariamente da União, ou que já incorporaram no patrimônio das prefeituras. Isso já é feito de uma forma relativamente adequada com os GAECos e com os NUPATs do Ministério Público, né? Os núcleos de repressão a crimes patrimoniais. Já adquiriram um know-how interessante. Alguns casos com participação de investigação de policiais militares e policiais civis, como é o caso do GAECO, inclusive com delegados, né? E o próximo passo é realmente possibilitar que delegados de delegacias normais possam também atuar. Como o senhor define a situação atual da Operação Lava Jato? Isso aí dá outra palestra, né, gente? Eu sou um entusiasta da Operação Lava Jato. O próprio resultado dela, né, as delações, o que foi dito nas delações, recuperação de valores, eu acho que ela é um marco emblemático na história do país. Como toda investigação desse tamanho, ela tem erros, né? Esses erros eles podem ser consertados, e eu acho que juridicamente, atualmente, ela não está sendo tratada como deveria. Essa é a minha opinião. A pergunta do Luan, considerar que a Lava Jato deu início a como frear essas corrupções. A Lava Jato realmente foi a primeira vez que foi dado um recado de que se poderia atingir pessoas milionárias, políticos de alto escalão. Isso realmente foi um marco, eu acho. E possibilitou outras investigações, como a Operação Faroeste, que hoje está sendo coordenada pelo delegado Rivas, que eu citei aqui, meu amigo de academia, que, por exemplo, prendeu magistrados e desembargadores do estado da Bahia. É o tipo de passo que foi dado e que eu acho que não tem mais como retroceder. Talvez analisar os possíveis equívocos da Lava Jato para que outras operações sejam feitas e que aí possa se avançar num caminho que não possa ser anulado de alguma forma, né? Que a gente possa atuar e saber que vai ter um resultado efetivo no final. Muito embora, registre-se aqui, eu acho que a Lava Jato teve sim um retorno muito interessante, tanto pelas prisões realizadas, como principalmente pelo retorno de patrimônio para a Petrobras. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta aí? Professor Diogo, se eu puder fazer só uma provocação aqui. Claro, claro. Bom, primeiro agradecer aí ao Alex pela disponibilidade em vir conversar conosco e dizer que vocês estão vendo, assistiram ao minicurso, enfim. Eu conheço o Alex há muitos anos e talvez seja uma das maiores reservas morais, assim, exemplos que eu tenho de pessoa enquanto
profissional, enquanto servidor público, muito bem falado por ele, pai, enfim, amigo, e saber que pessoas como ele estão em posições absolutamente relevantes para o nosso país acalenta um pouco o nosso coração nesses momentos de desânimo que a gente vive, conforme vocês comentaram aqui. O Alex tocou num ponto, Alex, durante a sua fala, ao falar do viés econômico, né, do combate ao crime, e aí me chamou a atenção um dos temas que talvez esteja sendo mais estudado no direito hoje, que é a análise econômica do direito. E eu tentei fazer uma relação aqui de um pouco do que você falou, no que se refere a essa evolução dos mecanismos de investigação, e que isso muitas vezes traz um resultado econômico, né, de viabilidade econômica mesmo, né, ao reunir inquéritos, enfim, evitar um desperdício de atividade de serviço público, né, na prática, né. E eu achei esse ponto super importante, porque a gente conecta isso com essa ideia da análise econômica do direito. Esse ponto eu achei muito legal, e eu queria também fazer uma outra provocação, que talvez você já tenha em alguma medida entrado nesse aspecto, nessa última fala sua, que eu comento muito com os alunos, né, nas minhas aulas, que hoje em dia a gente tem que ter múltiplas facetas, múltiplas competências. Em todas as áreas, obviamente, que eu falo muito da advocacia, que é a minha profissão. E eu comento muito da teoria dos jogos com os meus alunos, né, que foi uma teoria que foi inicialmente trabalhada por doutrinadores de direito penal, né, advogados, enfim, juízes, e eu trago isso muito para a atividade prática, inclusive na advocacia, né, para que os alunos entendam que aquilo é um jogo, né? Eu preciso entender os personagens, eu preciso entender os atores, eu preciso entender interferências laterais e me preparar para o exercício da minha efetiva função. Não dá para pensar só em mim, sem pensar nos outros jogadores, nos outros atores. Nesse aspecto, você acha que diante de todas as situações que você citou, e eu não vou nem entrar no mérito se juridicamente corretas ou não as decisões que vieram a anular, eu vou entrar dentro do aspecto de desperdício de serviço público, né? Muitas dessas ações a gente teve um custo elevadíssimo, tanto um custo financeiro quanto de capital humano em termos de servidor público, focado numa atividade que depois judicialmente teve uma anulação. E como que a teoria dos jogos pode ajudar nesse aspecto, e se é possível fazer todo esse papel prévio, preventivo, e olhar para toda essa tecnologia que a gente tem hoje à nossa disposição, mas se isso é feito, olhar para essa tecnologia e falar assim, de que jeito isso aqui pode ser algo de uma alegação futura de nulidade e que pode jogar por água abaixo tudo isso que a gente está fazendo. Isso seria possível dentro de um sistema jurídico, que é o que eu comento sempre com os meus alunos, que a base toda é hermenêutica, interpretativa, que a gente não imagina quando isso cai no tribunal, eles vão pegar lá o texto de lei e interpretar da forma mais conveniente ou não, de maneira correta ou não, de maneira influenciada ou não, enfim, é possível, né? Eu acho que a teoria dos jogos talvez vocês já usem, mas é possível pensar nisso tudo e olhar um horizonte positivo? Primeiro, obrigado pelas palavras, né? Você sabe que é recíproco. Estava tentando me fazer chorar aqui, mas hoje não vai conseguir. A situação das ferramentas realmente veio claramente como uma questão de economia do serviço público. Principalmente se a gente pensar no tempo do efetivo. Como eu falei antes, há muito tempo a gente faz diagrama de elos. Só que a gente criava o vínculo. Então a gente tem uma investigação, a gente tinha que arquivo bancário. A gente fala, cara, esse cara fez uma transferência para esse, e esse aqui tem o mesmo endereço desse. Então a gente fazia, botava carinho, fazia uma seta. Botava carinho, fazia uma seta. Hoje a gente joga o dado bruto e o sistema faz automaticamente. Quanto de tempo, de salário daquele servidor a gente não economizou justamente por essa ferramenta agora à nossa mão, né? Então isso aí realmente acontece.
Quanto à teoria dos jogos, principalmente em grandes investigações, em operações que a gente chama de operações especiais de polícia judiciária, a gente joga sempre na defensiva. Principalmente dependendo do assunto que a gente está lidando. A gente sabe que isso não vai parar num possível juiz parceiro que confia na polícia, que vai dar alguma decisão. A gente sabe que isso vai ser examinado num tribunal que a gente não conhece, em tribunais superiores, principalmente a partir do momento que a gente detecta ou investiga algumas pessoas. E aí, a postura da polícia hoje, pelo menos a minha, é de sempre jogar na defensiva. Você ia gostar disso, né? Abel, né? Abel. Você é bem retranqueiro, né? Você sabe que normalmente eu jogo para frente, mas nessa situação a polícia, justamente pelo tanto de pancada que já tomou, acaba jogando na defensiva. Vou dar um exemplo prático. Na situação de Alvorada do Sul, a gente investigava uma quadrilha que assaltava bancos, agia com extrema violência, uso de cordões humanos, né, como reféns, pelo menos 10 ou 12 fuzis nas ações, sempre de 7 a 15 pessoas realizando as ações, diversos tiros disparados nas cidades, confronto com forças policiais. Quando a gente faz o confronto em Alvorada do Sul, no retorno deles de uma agência bancária em Cruzália, interior de São Paulo, que estava fugindo pelo Rio, e houve confronto, houve a morte de 6 assaltantes de banco, um fugiu. Esse cara que fugiu, a gente sabia quem era, tanto pela investigação que tinha andamento, como pela presença de documentos dele na chácara, que era alocada pelo grupo. Então, a gente podia, naquela situação, sem deflagrar a operação, fazer um pedido de prisão preventiva dele, por exemplo, de busca e apreensão isolada, para aquela situação de Cruzália e do confronto em Alvorada do Sul. Pensando na teoria dos jogos, a gente preferiu não fazer isso. Por quê? Porque a gente tinha ainda continuidade da investigação, do monitoramento telefônico, porque aquela mesma quadrilha, o explosivista, metade do grupo, ele foi com o grupo para Cruzália e deixou dinamites preparadas para eles fazerem em Itambé, no mesmo dia 7 de abril de 2017. Então a gente continuou, tanto é que a operação ela é deflagrada 6 meses depois, com a prisão desse que fugiu e também dos outros da outra célula de Itambé. Por que a gente não fez no momento? Primeiro, porque poderia gerar prejuízo para a investigação. Aquela outra célula podia se desmantelar, esquecer tudo e parar. E segundo, pela própria questão de como aquela atuação dos colegas seria analisada. Se a gente faz um pedido ali, ficaria vinculado ao Juízo Federal de Londrina, que não tinha conhecimento nenhum da operação, não sabia quem era a quadrilha, e a gente não podia mostrar quem era, porque a operação ainda estava em andamento. Então, a gente preferiu retardar a ação policial para que seja Londrina. Eu acho que esse caso específico do latrocínio, o cara vai ser julgado por latrocínio. Ele já está com 28 anos de cadeia e vai pegar mais alguns desses latrocínios, se Deus quiser. Eu acho que foi depois declinada a competência para Vara Federal de Londrina, porque Alvorada do Sul pertence a Londrina, mas aí sim, com todas as informações da investigação original, de quem eram eles, método de atuação, intensa violência, os antecedentes, tudo que eles fizeram ao longo do tempo, os confrontos com forças policiais, para que o juiz pudesse julgar com o máximo de dados possível. É isso que eu faço também pensando na teoria dos jogos. Determinada coisa, eu falo, não, isso aqui já basta para que o juiz decida. Eu sempre vou além. Eu sempre procuro mais coisas para dar subsídios, e não é nem questão jurídica, é subsídios fáticos. O juiz olhar aquilo e falar assim, pô, tem muita coisa aqui. Eu vou dar a prisão desse cara. Porque eu sei que essa prisão vai ser revisitada, vai ser analisada por tribunais e tudo mais, que não necessariamente tem esse contato direto, que às vezes tem. E a gente trabalha com a Justiça Federal, que tem contato muito mais indireto ainda, né? Uma vara criminal tem um contato muito mais choque com a criminalidade violenta, né? E aí, por conta disso também, as decisões são diferentes. Eu acho que é isso. Quando você falou do teoria dos jogos, eu achei que você ia falar do meu futebol. Já ainda existe? Não, quem viu, quem não viu, não viu. Mas, maravilha. Eu vou fazer, então, para nós encerrarmos, uma última provocação ao Alviverde, professor Alexandre.
Meu Deus, Aí, ó. né? Siga o líder. Você é o retrovisor. Sobretudo Jogando mal e falando técnico, estamos no retrovisor. Então, né, sobretudo no que se refere a essa perspectiva econômica, né, a respeito desse conceito corrupção, né, que não começou agora, né, a gente tem aí, para dizer o mínimo, antes de 88, aí, da redemocratização, né, os arquivos da ditadura ainda não foram abertos, então a gente não sabe quem deram as ordens, da onde que veio o dinheiro, para onde que foi o dinheiro, né, significa dizer ainda que a gente tem muito que remexer nesses escombros, né, da ditadura para poder pensar esse tema da corrupção, e sobretudo pós 88, né, me recordo do Caçador de Marajás, né, e assim por diante. Então a gente poderia trazer aqui uma lista deveras extensa, por assim dizer, para poder trazer como que isso de fato é um problema. E problema aqui eu estou chamando de problema do ponto de vista metodológico, ou seja, aquilo que a gente precisa discutir. Tá? Então, não só, e aí mais, né, não só do ponto de vista da corrupção percebida, então a gente tem índices, inclusive, né, da corrupção percebida, e aí eu queria te ouvir um pouco mais, mestre, sobretudo do ponto de vista da posição da instituição Polícia Federal, como que é feito o debate interno a respeito da corrupção não percebida. Ou seja, que para mim é aquilo que, de algum modo, talvez até mais problemático do que essa que a gente consegue perceber, essa que de algum modo é visível, de que de algum modo é percebido, mas como que a gente aqui, digo não nós, né, mas o Estado, né, a Polícia Federal como Estado, encara essa perspectiva da corrupção não percebida? Bela pergunta também, professor. Eu acho que alguns mecanismos estão sendo criados para minimizar essa fatia da corrupção não percebida. Eu acho que o fortalecimento do COAF foi um dos que ajudou muito nisso. Porque tinha muita parte ali que não era percebida. Tem uma situação de movimentações atípicas de policiais, por exemplo, né? Depósitos em valores fracionados, isso aí são movimentações atípicas que o COAF automaticamente detecta, relatório de inteligência financeira, a gente começa uma investigação. Isso aí só foi possível com o fortalecimento do COAF. Sem isso, muitas vezes a corrupção não é percebida. Ela vai ser percebida como? Como alguma vítima dessa corrupção policial vier e falou assim, ó, o cara tá pedindo dinheiro, o cara me pediu dinheiro numa barreira. Porque o cigarreiro, por exemplo, o contrabandista de cigarro, que normalmente é uma das áreas que mais tem corrupção policial, ele não vai procurar a polícia para dizer aquele policial tá tomando dinheiro de mim para eu passar minhas cargas de cigarro. A gente vai detectar isso no meio de uma operação. E aí toda operação que a gente faz de contrabando de cigarro, a gente prende policial. Então, fortalecimento de mecanismos, acho que ajuda muito a diminuir essa fatia da corrupção não percebida. Pensando na parte da instituição, uma corregedoria forte e confiável, que possibilite que também essa fatia diminua da forma que as pessoas possam ter confiança em ouvidoria, em corregedoria, em denunciar, de saber que aquela denúncia vai ser processada, vai ser analisada, que não vai se voltar contra quem faz. Todos esses mecanismos para minimizar, para aquela, como o senhor falou, para aquela corrupção não percebida, passe a ser percebida e assim possa ser tratada pelo Estado. Porque eu vou te falar, a gente já tem muita dificuldade de lidar com a corrupção percebida. Muita dificuldade, é um crime muito difícil de apurar. Desvio de recurso mesmo com todas as ferramentas. Hoje, muita questão de dinheiro espécie, que a gente pode supor, e aí a gente não trabalha mais com suposição, a gente tem que trabalhar com elementos concretos de prova. Então, pensando da parte da instituição, eu acho que é cada vez mais fortalecer mecanismos de corregedoria e de ouvidoria, mecanismos que viabilizem punição e demissão de colegas que tenham participado de alguma forma, também, porque é algo que eu acho que gera na sociedade uma confiança
e que aí diminui essa fatia da corrupção não percebida, porque ela vai ser denunciada, ela vai ser informada. E mecanismos de controle. Eu acho que a sociedade está partindo para essa. Cada vez que a gente use menos dinheiro em espécie, mais vai ser facilitado isso aí. Esse próprio viés da Polícia Federal de análise financeira, do follow the money, de não fica só no crime, vai atrás do dinheiro, descobre, a gente vai descobrir muita poeira se a gente continuar seguindo isso aí, como o senhor falou, né? Tem muita coisa que não foi analisada ainda. Eu acho que a gente tem todo o interesse também de que nada fique debaixo do tapete. Quando eu falo, inclusive, de autonomia administrativa, é uma autonomia de que, vocês vão gerir o seu dinheiro e vão prestar contas, que a gente talvez seja o órgão mais fiscalizado, que a gente é fiscalizado pela nossa corregedoria, tem o controle externo do Ministério Público Federal, tem o próprio judiciário em todo e qualquer caso, e a advocacia também, né? TCU para questões financeiras, para as questões administrativas. Inclusive, eu adoro inquéritos que têm advogado. É a melhor coisa, pelo menos para mim. A gente está numa busca, o advogado chega, eu falo, que bom, por favor, doutor, vamos entrar. A gente está aprendendo isso aqui, o mandado é esse, o senhor já pode ter acesso ao EPROC, já habilito o senhor aqui na hora. Porque a gente não tem, lógico, a gente esconde quando é uma fase prévia de uma investigação sigilosa. Deflagrada a operação, eu sou o primeiro que quero que o advogado tenha acesso. Porque é também um mecanismo de controle que vai validar, inclusive, a minha atuação. Né? Não sei se a pergunta foi muito boa e eu não sei se a resposta foi à altura, mas eu acho que a melhor forma é a gente tentar diminuir a fatia da corrupção que não é percebida por conta do fortalecimento desses mecanismos. Maravilha. Obrigado, professor, pela gentileza, né, pela disponibilidade, pela generosidade de poder vir dialogar com a gente um tema que é extremamente sensível, justamente por conta dessa perspectiva da corrupção percebida e da corrupção não percebida, né? Sobretudo daquela que a gente não percebe que é corrupção e acaba cometendo, né? Então, esse é um debate que eu acho que ele tem que se intensificar, né? Muito mais, não só no âmbito acadêmico, né? Mas sobretudo do ponto de vista das instituições, para a gente conseguir compreender melhor esse cenário do que vem a ser algo que está contido lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal, né, o Estado Democrático de Direito. Então, dentro desse cenário que eu acho que o fortalecimento das instituições, na sua concepção mais ampla, né, como o senhor pontua aqui, autonomia em relação às instituições, né, é aquilo que, no limite, oportuniza a formação, né, de uma opinião pública, né, e não há democracia sem opinião pública, né? Então, sim, acho que é um debate sensível e, por isso, um problema, e, de novo, o problema no sentido metodológico, aquilo que merece atenção, que precisa ser discutido, né? E, por isso, mais uma vez, em nome da instituição, eu queria te agradecer ao professor Vinícius aqui pela indicação. E, nesse momento, então, nós nos encaminhamos para o fim. Eu solicito a todos aqui que façam o registro da frequência para que possa, então, fazer o cômputo aí até esse momento que a gente se encerra. E, mais uma vez, eu desejaria aí uma boa noite a todos e todas. Professor Vinícius, se quiser falar alguma coisa, o senhor tem toda a palavra. Caro Diogo, obrigado aí pela mediação. Mais uma vez, eu só agradecer o pessoal que está aqui presente. Disse isso ontem no minicurso, vocês são os responsáveis por todo esse evento e por todas esses debates absolutamente enriquecedores. E obviamente, agradecer aqui o Alex pela disponibilidade, pela presença e pelas palavras aí, que eu acho que foram relevantes aí para todo mundo. Acho que todo mundo está aqui no chat comentando, que foi excelente. Obrigado mais uma vez, Alex, e obrigado, professor Diogo. Obrigado, professor Vinícius. O José Alberto levantou a mão. Quer escrever ali no chat, José? Acho que fica melhor. Só aproveitar aqui também para agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer, me coloco à disposição, viu, doutor Diogo, Vinícius.
para fazer presencialmente, na semana jurídica, ou qualquer situação que seja, até para falar um pouco mais sobre o cargo, né? Às vezes os alunos têm essa curiosidade de saber, não só em relação a delegado, eles são escrivão, agente, perito, né? As possibilidades que tem em relação ao concurso. E fazer um último comentário, o professor Diogo falou do que não é visto como corrupção, né? Eu acho que o próprio combate à corrupção, aquela formal, aquela percebida, acaba gerando na sociedade um questionamento de determinadas práticas, né? Eu acho que a Lava Jato teve um papel fundamental nisso aí, de se questionar das pequenas corrupções do dia a dia, que muitas vezes, como o senhor falou, não são vistas como isso. Uma TV pirata, que pode parecer bobo, uma própria infração de trânsito, que aí você começa a falar, pô, mas ninguém vai ver aqui se eu virar aqui nesse... Para ser assim, a emissão da nota fiscal, adquiriu Isso. qualquer coisa, tomou um serviço, não exigiu a nota fiscal, vendeu qualquer coisa, prestou um serviço, não emitiu. É crime federal, crime tributário. Eu acho que são coisas que podem desencadear aquilo que eu falei, da mola propulsora da transformação moral da sociedade. Pode ser que tudo isso sejam facilitadores dessa transformação que tenham esperança, vai vir, esse país tem jeito. Sim. É isso aí, então, gente. Nós vamos encerrando. O José Alberto não escreveu ali no chat. José quer falar? Não sei. Bom, então, de qualquer modo, desejo mais uma vez a todos e todas uma excelente noite. Aguardemos aí mais uma vez o professor Alexandre uma próxima oportunidade para a gente continuar esse debate, esse diálogo. Até a próxima, e temos ainda quinta e sexta-feira de evento. Gente, um abraço e fiquem bem. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Hoje tem Fla Basquete, hein? Final. Vou para casa assistir.